E a partir da participação de Bárbara na escola, nós percebemos, eu percebi e nós percebemos que houve uma revolução, né? A gente fala de pequenas revoluções, mas uma revolução muito interessante, porque o olhar desses estudantes, a vontade deles conhecerem mais, de quererem saber mais, tudo aquilo que ela apresentou, porque ela tem livros publicados, eles foram buscar essas informações. E o segundo passo, como eu estou trazendo que a representatividade é muito forte, muito importante, nós fomos trabalhar com personalidades. Então, eu trouxe para a sala de aula inúmeras personalidades de várias áreas. E também pedi que eles pesquisassem sobre outras personalidades. Então, eu trabalhei com Luiz Gama, porque tem o filme, né, Dr. Gama. E no ano anterior também uma professora já tinha trabalhado, as minhas turmas são turmas de 8º ano, então no 7º ano a professora já tinha trabalhado com a história de Luiz Gama. E eles são fascinados pela história de Luiz Gama, então foi muito fácil trabalhar essa personalidade, eles sabiam muito. E além de Luiz Gama, trabalhamos com Luísa Maim, Maria Filipa, Dandara, Zumbi dos Palmares. E em determinado momento fui questionada pelas meninas, né, pelas alunas, que a gente não viu o protagonismo de mulheres. Se era difícil ter o protagonismo negro nos livros, o protagonismo de mulheres é muito mais difícil ainda. Então nós também fizemos esse recorte de gênero, para trazer mais mulheres, né, que influenciaram muito, tiveram uma contribuição muito forte na nossa história, para a gente pesquisar. E aí ampliou muito, tanto nós fomos buscar no passado, como também na contemporaneidade. Então, nesse momento, Bárbara Carine já era uma personalidade da atualidade, que eles se aproximaram muito, estudaram muito sobre a vida dela, seguiram ela nas redes sociais. Mas trouxemos também Dandara, Maria Filipa, que é uma grande representante da história da Bahia, teve uma grande contribuição na luta, né, contra a invasão dos portugueses, e Conceição Evaristo. E eu faço um parêntese para Conceição Evaristo, porque ao trabalhar com literatura, é o livro que eu escolho, né, para trabalhar com eles, e os contos do livro Olhos d'Água, eu já tinha trabalhado no ano anterior com 5 contos, e dessa turma do ano passado eu trabalhei com outros 5 contos, repeti alguns, mas trabalhei com outros 5 contos. E os estudantes, eles têm, assim, eu acho que talvez a minha paixão, a minha admiração por Conceição Evaristo, pela escrevivência dela, eu acho que acaba passando um pouco para os estudantes, porque é uma leitura fácil, é uma leitura dinâmica, é uma leitura emocionante, e é uma leitura que tem muito a ver com a realidade deles. Aqueles personagens que estão lá nos contos têm um diálogo com os meus estudantes também. Ele já vivenciou, ele já ouviu, ele já viu, ele já sentiu, então causa muito impacto neles, cada vez que a gente trabalha com um conto. E eu busco sempre fazer uma introdução do conto, eu mesmo fazendo a leitura. Inicialmente eu faço uma leitura dramática, e eu ganho muita atenção deles quando eu faço isso. Depois eles mesmos vão ler o conto, e a partir daí eles começam a desenvolver uma percepção crítica, né, dos contos que eles leram. Eu tenho um grupo de estudantes que fizeram um podcast para analisar psicologicamente é interessante isso e lindo, para analisar psicologicamente o comportamento de Zaita e Naita, né, do livro Zaita esqueceu de guardar, do conto Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Esses estudantes fizeram uma análise psicológica. Um defendia o que ela tinha feito, o outro acusava, o outro ficava no meio termo. Então, assim, foi muito interessante. E tudo eu trago para que eles tenham a responsabilidade de fazer. Eu dou orientação, eu dou a indicação, mas eu deixo que o protagonismo seja deles. Então, eles definem, eles decidem como vai ser o podcast, quanto tempo vai durar, faz a gravação, e eu faço somente a supervisão. Esse aqui está muito bom, esse aqui precisa cortar, esse está muito prolongado, então ficou tudo muito lindo. Fizeram também uma gravação de um jornal, é uma simulação, lógico, né? De um jornal falado, em que elas gravaram também dando notícias sobre alguns contos. Então, são inúmeras as possibilidades de trabalho com os contos do livro Conceição Evaristo. Para além disso, eles também foram buscar os elementos, né, da cultura, da história e da cultura afro-brasileira. Esses elementos da questão musical, da questão da dança, da questão dos instrumentos,
do artesanato, e dessa pesquisa gerou uma exposição. Eles fizeram uma exposição aberta para toda a escola. E essa parte também eu acho que é muito interessante, porque o que a gente faz em uma sala de aula, ela precisa ser compartilhado com toda a escola, porque, por vezes, há uma aprendizagem, né, muito grande, muito significativa de quem está envolvido ali na sala de aula. E na escola nós pensamos de forma diferente. Que o que nós fôssemos produzindo ao longo do tempo, né, a gente ia também contribuindo para que as outras turmas soubessem, aprendessem também. Quando o projeto ele foi tomando corpo, ele foi ganhando outros caminhos muito maiores, muito mais promissores do que eu havia pensado. Porque justamente os alunos tiveram a possibilidade, a oportunidade de conduzir o processo. Eu trazia uma ideia, eu pensava que seria de uma forma, e eles foram apresentando outras formas. Por exemplo, nós tínhamos feito a proposição de um desfile, e inicialmente a minha ideia era fazer um desfile com as roupas, trazendo as características daqueles países que eles pesquisaram. Então, quem pesquisou Angola, traria vestimentas, né, parecidas com as pessoas que utilizam em Angola. Então, seria a representação de países. Só que depois tomou uma outra proporção. Eles não viram muito sentido em fazer isso. Então, foram buscando trazer tudo que a gente estava estudando em sala de aula para representar nesse desfile. Então, virou um desfile histórico-cultural. Então, nós pesquisamos essas mulheres todas, então tivemos uma ala para desfilar com cartazes com o nome dessas mulheres. E também eles tiveram a oportunidade de buscar qual música iria ser o pano de fundo para apresentar essa ala de mulheres. E eles mesmos chegaram à conclusão de que a música seria aquele tema da Mangueira, que fala de Marias, Mains, Marielles. Então, no momento do desfile, eles apresentaram, né, foram apresentando as placas com o nome das mulheres, com essa música ao fundo. Quando nós trabalhamos também a questão da abolição da escravatura, porque quando eu trabalho com notícia, que é um conteúdo de língua portuguesa, as notícias que eu trouxe para a gente trabalhar não foram as notícias que estão lá postas no livro didático. São notícias da atualidade, que falam sobre o racismo, que falam sobre pessoas que morreram espancadas, e notícias da contemporaneidade, do que está acontecendo mesmo no nosso país. E ao trabalhar com essas notícias, a gente questiona o porquê, o fundamento disso tudo, né? O comportamento da polícia, ela está fundamentada em quê? Então a gente volta um pouquinho para o passado, para a gente compreender o que foi o processo de escravização, o que foi o processo de quando essa escravização diz que acabou, não é? Por conta de uma lei. E aí houve esse questionamento de como é que foi, como é que se deu essa abolição, qual era o papel da princesa Isabel, o que aconteceu depois disso. Então a gente também trouxe uma letra de música para trabalhar a questão do dia seguinte à abolição da escravatura. E a música é de Lazo Matumbi, e que fala isso, né? No dia 14 de maio eu saí por aí, não tinha dinheiro, trabalho nem para onde ir. Então, a história, ela foi contada para eles através dessa música, que chama 14 de maio, que questiona o processo de abolição da escravatura, porque como é que ficaram as pessoas depois que isso aconteceu. E no dia seguinte, vagaram pela cidade, andaram por aí, porque não tinham dinheiro, não tinham trabalho, não tinham casa, e não tinham, por lei, o direito de ir para a escola. Então, fui utilizando a parte, né, de que eu tinha condição, que era uma música, uma notícia, as ferramentas necessárias para trabalhar, trazendo para eles uma forma de reflexão sobre aquele processo. E, a partir disso, a gente identificar por que a nossa sociedade se baseia, né, por que esses corpos pretos merecem ser maltratados, por que esses corpos pretos podem ser violentados. Alguns acreditam nisso, a polícia acredita nisso, porque que aquele lugar não é para um negro estar, o que é que fundamenta tudo isso? Então é preciso conhecer o passado para a gente conseguir compreender as consequências desse passado em nossa sociedade.